Olá pessoal aí do Pneu Imagem, que está acompanhando a gente direto aqui de Paris, do Centro de Convenções. Estou aqui com o Eduardo Cansado, vocês conhecem, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. E ele teve a gentileza de parar aqui, conversar com a gente e vai dizer o que ele viu de destaque sobre asma grave no Congresso. Eduardo, o que você pode destacar aí para o pessoal? Olá Mauro, olá amigos, é um prazer estar aqui no Pneu Imagem, diretamente de Paris, no maior congresso de pneumologia do mundo, provavelmente mais do que 20 mil colegas participando desse congresso. Eu tive a oportunidade de assistir uma mesa muito interessante hoje à tarde, onde se discutiu os novos biológicos para asma grave. Nós estamos num momento muito rico na asma grave, com o lançamento de várias drogas novas, e nós estamos aprendendo a tentar identificar pacientes com asma grave, com diferentes perfis, diferentes fenótipos, com diferentes respostas então a esses novos biológicos. Nós temos já no Brasil o Nucala lançado, um remédio da GSK, um biológico. Nós temos o lançamento do Benralizumab, que já foi lançado, mas ainda não está no mercado. Até a semana que vem ou a próxima deve ser lançado. O Fasenra? Que é o Fasenra, né? O nome comercial. É um anti-receptor alfa da interleucina 5. Mas nós temos estudos interessantes publicados com Dipilumab, que é um antirreceptor alfa da interleucina 4. É uma droga bastante interessante, já está sendo utilizada para dermatite atópica, para polipose nasal, com uma ótima resposta e uma ótima resposta em asma também. Essa droga vai ser lançada na Europa no ano que vem, provavelmente em 2 a 3 anos nós vamos ter no Brasil. Talvez a gente tenha o lançamento do Reslizumab no Brasil, que também é um anti-interleucina 5, mas a diferença é que é endovenoso, então você pode ajustar a dose, e isso é uma das coisas que a gente viu aqui. Alguns pacientes, por exemplo, que receberam o Nucala, né, da GSK, com uma dose fixa, 100 microgramas a cada 4 semanas, alguns pacientes não tiveram uma boa resposta. E quando se ajusta a dose para o Reslizumab, que é endovenoso e é 3 miligramas por quilo, esses pacientes respondem melhor. Então, nós estamos aprendendo com os estudos clínicos publicados e nós vamos ter que lidar com isso na prática com os pacientes com asma grave. E Eduardo, frente a essas novas drogas, acho que a dúvida que o pessoal que assiste, que trata os pacientes, qual delas escolher? Nós temos um paciente com asma grave que está no step 5 da GINA, que está precisando de corticoide sistêmico de maneira continuada, que está com LABA, LAMA, também com anticolinérgico. E como é que ele faz a escolha entre um inibidor de receptor, um omalizumab, que é uma anti-IgE, um anti-eosinófilo? Como é que ele pode escolher entre as drogas? Finalizando Pergunta de $1 milhão. Com certeza. É muito difícil de responder, Mauro, mas eu tive a oportunidade nessa mesa, por exemplo, o último speaker da mesa foi o Roland Bull, e ele terminou, o último slide dele falava exatamente isso. Nós temos que dar não mais droga para mais pulmões, mas menos droga para o pulmão certo. Ou seja, a primeira coisa é eleger o paciente que realmente vai se beneficiar com o tratamento, para depois escolher qual é a droga. Então, antes de usar uma droga que tem um custo alto num país como o nosso, nós temos que eleger o paciente certo. Ou seja, o paciente realmente tem que estar na etapa 5, tem que ter asma grave não controlada, com dose alta de corticoide inalatório, associado a LABA, associado a LAMA, e muitas vezes corticoide oral, e mesmo assim não está controlado. A recomendação hoje, a princípio, se o indivíduo é atópico, é alérgico, nós vamos continuar dando omalizumab, porque é uma droga que está no mercado desde 2006 e a gente já tem uma certa experiência com a droga. Se esse paciente tem uma asma eosinofílica não alérgica, aí nós vamos dar anti-interleucina 5. E aí você vai poder escolher. Hoje o que você tem no mercado é o Nucala. E nós vamos ter em breve, né, o Fasenra, que seria o antirreceptor alfa da interleucina 5. Não tem estudo comparando as duas drogas. Provavelmente a efetividade delas é muito parecida. O que nós vamos escolher é o regime. Então, se eu vou dar Nucala, por exemplo, o paciente vai receber uma injeção a cada 4 semanas. Se eu vou dar Fasenra, o paciente vai receber uma injeção a cada 8 semanas, então a cada 2 meses. Esse eu acho que é um fator que pode favorecer o uso do Fasenra. É claro que nós vamos ter que ver o custo do Fasenra, se vai ser mais ou menos similar ao Nucala, mas não tem estudo comparando as drogas, então nós vamos escolher pela praticidade provavelmente. É isso aí, pessoal. Obrigado, Eduardo. Sempre disponível aí falar com vocês. E a gente volta aí a qualquer momento. Obrigado. Grande abraço.
Olá, o pessoal que segue aí o Opinião Imagem. Nós estamos ao vivo, direto aqui do Centro de Convenções de Paris, com meu amigo Dr. Rodrigo Luiz, que é presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Ele é preceptor também do Hospital Júlia Kubitschek, é preceptor de pneumologia, e ele assistiu sessões sobre circulação pulmonar. E aí, Rodrigo, o que você achou de interessante, de novidade aí sobre circulação pulmonar aqui no Congresso? Bom dia, Mauro. Muito obrigado aí pelo convite de estar participando aqui do site. O site é maravilhoso. E a grade de circulação pulmonar aqui no Congresso está realmente sensacional. Começou ontem com uma mesa sobre hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, sobre os desafios diagnósticos da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, mostrando realmente que a gente precisa da cintilografia de ventilação e perfusão pulmonar para fechar o diagnóstico, ou seja, uma angiotomografia normal, realmente, ela não descarta hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. A grade continuou ao longo do dia, teve uma sessão de apresentação oral que falava sobre estratificação de risco e tratamento de hipertensão arterial pulmonar. O que mostrou essa sessão? Que cada vez mais a gente tem que lançar mão da estratificação de risco na definição do tratamento melhor para o paciente portador de hipertensão arterial pulmonar, mostrando que isso é importante na definição terapêutica e a gente tem que ser bem agressivo diante de uma doença tão grave, muitas vezes lançando mão de terapia combinada já desde o início do tratamento desses pacientes mais graves. Teve algumas apresentações muito interessantes. Teve uma apresentação sobre o uso do ambrisentan em hipertensão o paciente portador de hipertensão pulmonar associada à esclerodermia, mas hipertensão pulmonar borderline, ou seja, aqueles pacientes que têm hipertensão pulmonar, que tem valores da pressão da artéria pulmonar entre 20 e 25, ou seja, que não preenchem o critério de hipertensão arterial pulmonar diante das recomendações e das definições atuais. O que mostrou foi que tratar esses pacientes diminuiu o percentual de pacientes que evoluem de fato para pressões médias maiores acima de 25 milímetros de mercúrio. E um outro trabalho bastante interessante que foi apresentado ontem foi a nível de pesquisa básica, em que eles pegaram ratos com submetidos a um modelo de hipertensão pulmonar induzido por hipóxia e deram pirfenidona para esses ratinhos. Partindo-se da premissa de que a hipertensão arterial pulmonar é uma doença fibrosante da vasculatura arterial pulmonar, será que dar antifibrótico para esses ratinhos, isso preveniria, ou seja, diminuiria o risco desses ratinhos evoluírem para hipertensão pulmonar? E realmente o trabalho em nível de pesquisa básica mostrou que os ratinhos que usaram pirfenidona desenvolveram menos hipertensão arterial pulmonar, uma vez submetidos a esse modelo de hipertensão arterial pulmonar induzido por hipóxia. E hoje pela manhã a gente teve uma mesa de embolia pulmonar, ou seja, o que precisamos saber, enaltecendo cada vez mais o papel dos times de respostas de embolia pulmonar naqueles casos mais complexos. E cada vez mais o pessoal tem lançado mão mesmo de terapias trombolíticas com doses menores de trombolíticos em pacientes mais graves, como pacientes com risco intermediário alto, principalmente com estratégias direcionadas por catéter, permitindo então um uso de trombolítico que seja efetivo com menor risco de sangramento. Então isso foi bastante interessante nessa mesa de hoje e o pessoal tem usado muito nos pacientes muito graves estratégias de usar ECMO. Cada vez mais se usa ECMO nesses pacientes mais graves. E muito estudo experimental, muito estudo, ensaios ainda, mas do ponto de vista prático, o que a gente pode extrair para o colega que acompanha o site em hipertensão pulmonar na vivência do dia a dia para ele? O que você recomenda para um paciente que tem um TEP crônico, por exemplo? Quais os passos que ele pode fazer para investigar e para tratar esse paciente? Rapidamente. Mais importante, a gente nunca vai descartar hipertensão pulmonar associada a tromboembolismo crônico sem ter realizado uma cintilografia de ventilação e perfusão pulmonar. Mesmo aquele paciente que tem sinais ecocardiográfico de hipertensão pulmonar, que não tenha sinal prévio de trombose, embolia, a gente deve fazer a cintilografia de ventilação e perfusão pulmonar. E cada vez mais a gente tem que ser mais agressivo no tratamento dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar, com uma tendência de cada vez se usar terapia combinada desde o início e alguns trabalhos mostrando o conceito que talvez nós devamos tratar aqueles pacientes que têm pressão da artéria pulmonar entre 20 e 25 também, porque o normal seria até 20,
mas a definição atual é maior ou igual a 25. No último simpósio mundial inicia a proposta é que se mude essa definição, que ela cai realmente para 20, mas isso ainda não foi publicado, deve ser publicado no JAC em dezembro, mas esse trabalho agora com os representantes já muda essa mudança de conceito que a gente possivelmente tenha que tratar esses pacientes sim. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar o site, obrigado pela gentileza do Dr. Rodrigo de parar aqui para conversar conosco e em breve a gente deve voltar ao vivo aí a qualquer momento. Acompanhe o site, compartilhe com os amigos. Obrigado. Olá, o pessoal aí que acompanha o Pneumoimagem. Nós estamos aqui falando ao vivo novamente, direto do Centro de Convenções de Paris. Eu estou aqui com o amigo, parceiro, o Dr. Gilmar Zonzin, no final aqui do terceiro dia do Congresso. Nós estamos saindo de uma sessão interessantíssima sobre doenças intersticiais pulmonares. Esse é um assunto que foi muito discutido aqui no Congresso, por conta do novo guideline de doenças intersticiais, novas drogas antifibróticas. E o Gilmar participou bastante dessas sessões. O Gilmar é professor da Faculdade de Volta Redonda. Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Professor da Faculdade de Medicina de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E nós vamos conversar aqui sobre isso. Gilmar, você que frequentou bem essas sessões aí de interstício, a gente observa muitas dificuldades ou desafios no diagnóstico das doenças intersticiais. E o que você poderia colocar aqui para a gente que foi discutido e o papel das novas drogas antifibróticas no tratamento da doença? Bom, antes de tudo, obrigado aí, Mauro, pela oportunidade de a gente estar conversando aqui de novo ao vivo com o pessoal aí do Brasil. Bom, o interstício vem se mostrando um desafio constante. As coisas vêm caminhando muito, vem acontecendo muita coisa nova, mas você continua vendo que essa dificuldade ela é grande. E uma coisa que me soa interessante é que essa dificuldade não é nossa lá no Brasil, não. Às vezes a gente tem uma ideia de que no primeiro mundo, os países desenvolvidos, as coisas funcionam de uma forma. Não, a dificuldade é intrínseca desses quadros, é intrínseca desses processos. O que a gente viu de mais consistente foi, primeiro, há realmente uma sensação de consistência na efetividade dos antifibróticos, tanto da pirfenidona quanto do nintedanib, uma efetividade que depende, obviamente, de você fazer a medicação no paciente certo, de preferência numa doença mais precoce, já que a doença ela é evolutiva e os medicamentos fundamentalmente reduzem a progressão da doença, reduzem a velocidade de progressão da doença. O ponto é que fica bem estruturado o diagnóstico do paciente com a doença clássica, com a fibrose pulmonar idiopática bem tipificada, quando você tem uma história e uma imagem bastante consistente. Agora, a gente vem vendo muita discussão em cima dos pacientes que têm uma situação intermediária, em que a fibrose pulmonar idiopática ela não tem como ser descartada, em que você também não consegue construir um diagnóstico alternativo. E essa dificuldade a gente vivencia no Brasil, a gente vê que eles vivenciam aqui. É a mesma coisa. Os problemas com relação ao diagnóstico, a necessidade da relação multidisciplinar com outros especialistas, reumatologistas, radiologistas, patologistas, e a dificuldade de encontrar também esses profissionais habilitados a discutir a doença intersticial nessa minúcia, nessa e nas complexidades, porque os detalhes, o refinamento é que ajuda você nesses quadros a conseguir chegar mais longe. E é uma questão que são pacientes, muitas vezes, com uma gravidade tal, em que a biópsia inclui um grande risco, então você tenta se esquivar da biópsia, porque você sabe que a biópsia ela tem um potencial de agressão para esse paciente, às vezes, inclusive, ela é absolutamente inviável. Então, essa conjuntura da avaliação do reumatologista, dos aspectos de doenças autoimunes, a questão da história. E no Brasil, uma das coisas que também me chamou a atenção é que nesse congresso aqui, a pneumonia de hipersensibilidade ganhou um destaque muito grande, maior do que no ano passado. Eu acredito que as pessoas estavam estudando bastante fibrose pulmonar idiopática e viram que a pneumonia de hipersensibilidade crônica ela é extremamente prevalente, agressiva, grave em determinados pacientes. E a gente que é brasileiro, a gente gosta de ter passarinho em casa, gosta de criar galinha, criar pato, o pessoal mais do interior então nem se fala. Travesseiro de pena de ganso. País úmido, país tropical, mofo dentro de casa. Então, vários dos antígenos associados a desencadear pH crônica, pH, e no caso, podendo evoluir de uma forma crônica, eles são muito prevalentes no nosso país. Então, é complicado isso. Isso me chama bastante atenção aqui, porque houve muita discussão sobre pH crônico. E nos anos anteriores, tanto o Congresso americano quanto o Congresso europeu, não se falava muito sobre pH crônica. E isso é uma questão que no Brasil já se levantava. No Brasil sempre se afirmou ou procurou se levantar
a importância da PH crônica e o diagnóstico diferencial da PH crônica com a fibrose pulmonar idiopática, até para a gente não ter uma indicação incorreta dos medicamentos antifibróticos. Agora, o que eu acho é que eles estão descobrindo que, antes havia uma ideia que isso era, não que exclusivo, mas que era muito prevalente nos países em desenvolvimento, nos países tropicais, e de fato você tem motivo para acreditar que a prevalência é superior, mas as pesquisas vêm mostrando que isso também é uma entidade patológica, uma entidade nosológica importante nos países desenvolvidos e que tem uma necessidade de atenção para ela. E aí eu vi muita coisa assim na busca de tentar formatar uma estrutura para diagnóstico da pneumonia de hipersensibilidade crônica fibrosante, coisa que está muito confusa, não se conseguiu fazer, uma definição de quais são as coisas necessárias para você fechar esse diagnóstico e também a busca de estratégias terapêuticas. E quando você vai ver, a gente tem hoje o corticoide sistêmico, a gente tem micofenolato de mofetilo, você tem a azatioprina, tem uma procura de ver se o antifibrótico pode ser efetivo em algum caso que está progredindo ou não, mas você tem essa doença como uma doença que você tem que antecipar preocupações com transplante de pulmão, que é uma coisa que não vinha se falando de uma forma muito consistente. Então, da necessidade de você antever nesses pacientes, quando ele tiver perfil, indicação e viabilidade de ter essa projeção. Então, é uma doença grave que vinha sendo, na minha opinião, meio deixada de lado, que nesse congresso ela ganhou o lugar devido dela. E o que é interessante que eles falaram que o prognóstico aqui, que foi comentado, do transplante de pulmão na PH crônica é melhor. Né? E o colega que apresentou até colocou a importância do afastamento do antígeno, porque 2 casos transplantados apresentaram pneumonia por hipersensibilidade no pulmão transplantado. O pulmão que ele recebeu do doador. Exatamente. Ele vai e desenvolve a pH novamente. Agora, aí você vê o quê? Que a pneumonia de hipersensibilidade é uma doença também muito pulmonar. Né? Ela é pulmão mesmo, uma doença que agride o pulmão. Então, você com transplante de pulmão, você resgata muito da qualidade de vida desse paciente. E parece que a questão das comorbidades, elas também estão muito presentes na pneumonia de hipersensibilidade crônica fibrosante, mas elas são mais contundentes ao que parece na doença idiopática, até porque também na doença idiopática o diagnóstico geralmente é em idades também mais avançadas. Então, assim, esse foco em pneumonia de hipersensibilidade, para mim, se você perguntar assim, qual foi o maior destaque, foi ver a valorização, porque a valorização de uma coisa que está no nosso paciente ali, a gente tem esse paciente no dia a dia, então isso tem que ser melhor discutido, porque esse paciente está chegando na frente do médico, o médico tem que diagnosticar melhor, mais precocemente, mais rapidamente, não diagnosticar apenas fibrose pulmonar idiopática, mas trabalhar esses outros tipos de doença e conduzir e pesquisar em busca de estratégias terapêuticas mais assertivas, mais eficazes nesses casos. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, que tem novas drogas para fibrose pulmonar idiopática, fundamental, e para o colega que está assistindo em casa, para o clínico, para nós no nosso dia a dia, é estabelecer um diagnóstico diferencial bem detalhado. Né? Afastar a possibilidade da pneumonia por hipersensibilidade, avaliando toda e qualquer possibilidade de antígeno. Algumas vezes tem que ser meio Dr. House e até na casa do paciente descobrir onde é que está o mofo, se tem alguma exposição ambiental. Importantíssimo afastar colagenoses, né? Especialmente artrite reumatoide, esclerose sistêmica, que são doenças também muito relacionadas com comprometimento pulmonar e que podem levar a padrões que se confundem com a fibrose pulmonar idiopática. E lembrando que o comprometimento pulmonar nessas doenças pode preceder a expressão da doença em outros órgãos. Exatamente. Pode começar pelo pulmão, a doença colagenose se manifestar pelo pulmão. Então é fundamental o diagnóstico diferencial amplo para que, na eventualidade de nós termos um caso de fibrose pulmonar idiopática, poder atuar com os medicamentos de maneira correta. Eu diria que, assim, na hora que a gente se depara com um paciente com doença difusa do parênquima pulmonar com características fibrosantes, você tem que ter um fluxo de raciocínio, um fluxo de busca diagnóstica, um fluxo de solicitação de determinados exames que tem que estar ali bem definidos na cabeça do médico, um fluxo nas perguntas principais, pelo menos, não esquecer nunca de fazer essa busca da questão dos antígenos mais comuns associados a pH. Tem que ter alguém da radiologia com expertise nesse tipo de doença para te ajudar, porque a radiologia ajuda muito, e tem que ter assim, o feeling, a sensibilidade para ver quando é pertinente ou quando não, estabelecer a busca de um processo diagnóstico invasivo com broncoscopia, biópsia, transbronca, congelação, ou a biópsia a céu aberto, quanto for possível. Você tem que ter esse fluxo, porque o fato é que esse doente existe. Esse doente existe e, na minha opinião, ele é bem menos raro do que às vezes se achava por aí. Esse doente existe com uma frequência bastante consistente e esse congresso, essa grade desse congresso, ela é bastante representativa disso.
É uma coisa que eu acho que foi muito válido estar aqui e ver essa discussão, e também ver aquilo que eu falei no início, que as dificuldades que a gente tem no nosso país, elas estão aqui também de uma forma bastante similar. Muitas vezes a gente coloca... Mandar um abraço para a Rosana, que deu um alô aí para a gente. Valeu, Rosana, obrigado por estar acompanhando aí, ao vivo aí. Mas a questão da biópsia, porque o consenso novo da ATS frisa a importância da biópsia pulmonar, e a gente sabe que tem muitos pacientes que funcionalmente ou clinicamente, ou mesmo por opção própria, não querem realizar a biópsia. Tem medo de biopsiar, e a biópsia pode agudizar a doença. Exatamente. Então, muitos estão em idade avançada que não permite a biópsia. Nós temos que ter muito mesmo essa questão de ser bem minucioso no diagnóstico, na discussão, para procurar chegar o mais próximo possível da certeza paciente, e do que possa trazer. Para passar o remédio certo para a pessoa certa, da forma mais adequada possível, dentro das limitações que a gente vivencia na questão desses quadros. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado, Gilmar, que está sempre presente aqui. Prazer enorme da nossa parte. Ele é uma das maiores audiências do site. Quando o Gilmar entra no ar, eu não sei que ele tem que repercute. São meus amigos, pessoas lá, os alunos queridos da faculdade, muita gente boa que a gente, então, graças a Deus, está em contato. Obrigado. Compartilha aí com os amigos. A gente volta a qualquer momento ao vivo de novo. Valeu. Olha aí, pessoal que acompanha o Opinião Imagem, nós estamos diretamente do RS 2018, aqui com o nosso amigo, o professor Túlio Marques Cunha, de Uberlândia, que vai comentar aqui com a gente sobre a apresentação do pôster. Ele acabou de fazer a apresentação sobre mortalidade em pacientes com DPOC grave em uso de oxigênio domiciliar. E aí, Túlio, como é que foi o seu estudo? O que vocês concluíram? O estudo é uma coorte de mais ou menos 6 anos de evolução, que a gente acompanhou mais de 600 pacientes, e todos os pacientes em uso de oxigênio domiciliar no mínimo 18 horas por dia, e a principal causa de mortalidade nesses pacientes são a exacerbação da própria doença respiratória. Mais ou menos 50% dos pacientes vão morrer disso. A segunda causa de mortalidade são doenças cardiovasculares, mais ou menos 30%. Um fato interessante é que a média de sobrevida é de 4 anos, e a mortalidade em 5 anos é em torno de 30%. A sobrevida em 5 anos é em torno de 30%. Tá? E outro fato interessante do estudo é que, apesar de serem pacientes que teoricamente deveriam estar em cuidado paliativo, né, a grande maioria, mais de 80%, acabam morrendo no hospital e não em casa com sua família. E quanto tempo de oxigênio eles utilizaram? Em média, esse grupo usou pelo menos 18 horas de oxigênio por dia. 18 horas por dia, mas durante quanto tempo? Meses, anos? Anos. É um acordo de 6 anos. A média de acompanhamento é em torno de 4 anos que a gente acompanha os pacientes. E o pessoal que veio discutir aqui, o pessoal que estava avaliando os postos, o que mais chamou a atenção deles no estudo? O que chamou a atenção é essa questão, né, principalmente o local de morte ser principalmente no hospital, né? Ou seja, mostrando a completa... pouca divulgação da questão do cuidado paliativo, pouca instrução das famílias e pouco preparo das equipes de pronto-socorro, né, para tentar modificar esse tipo de local de cenário. É isso aí, pessoal. Esse foi o Túlio. Continue acompanhando aí o Opinião Imagem pelo Facebook. Nós vamos entrar ao vivo em qualquer momento aqui de Paris com as novidades do Congresso Europeu. Obrigado, dá o curtir aí e compartilha com os amigos. Beleza. Olá, o pessoal que acompanha aí o Opinião Imagem. Novamente estamos aqui ao vivo de Paris, do Centro de Convenções, agora com a doutora Yara Fix, que vocês todos já devem conhecer, doutora em pneumologia pela USP. Nós acabamos de sair de uma sessão sobre aderência em asma e uso dos dispositivos. E a gente viu que o problema da aderência não é só um problema nosso brasileiro. O mundo inteiro não usa remédio adequado para asma, né, Yara? O que você pode destacar do que foi discutido nessa sessão aí? Bom, a importância dessa sessão é que a gente que vem fazendo pneumologia assim há muito tempo e a gente viu toda a evolução dos remédios, a gente hoje tem uma bacia de remédio, todos eficazes, e a pergunta é, por que o doente não se trata? Por que a gente acha que faz tudo certinho, o doente sai com a receita, com o dispositivo, a gente acha que explicou e o doente volta, na verdade ele não está se tratando. E um dos grandes motivos é a falta de aderência e erros na técnica inalatória. Então, primeiro, é confortante saber que não é um problema só da gente
E também não é um problema só financeiro, não adianta a gente falar que o remédio é caro, porque nos países ricos, né, então no Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, onde o paciente tem um acesso integral à medicação com enfermeira que explica a técnica, o índice de aderência também é muito baixo. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer para melhorar a conversa, né, o diálogo com o paciente, checar que ele entendeu aquilo que a gente falou, mostrar e retreinar o paciente toda a consulta, checar se ele está usando o dispositivo, e aderência e técnica inalatória do dispositivo ainda é o maior obstáculo no sucesso do controle da asma. O que eu achei interessante, que o Dr. Usmani, ele colocou que a gente tem aí partícula fina, partícula extra fina, tem spray, tem névoa, tem vários dispositivos. Ele falou que isso importa muito menos do que o modo como o paciente aplica o remédio, porque todos esses dispositivos seriam bastante eficazes se o modo de aspiração, de inalação fosse usado corretamente. O que você pode falar sobre isso aí, Yara? Então, eu acho que, primeiro, a bombinha, né, o MDI ainda é o mais simples, mas é o que tem maior número de erros. Inclusive, mostraram um trabalho que médicos treinados ainda têm uma quantidade de erro de ensinar muito grande. Então, o que o Osmanis fala e falou também numa aula no Brasil é que a bombinha tem que ser inalada bem devagar. Lentamente. Né? Lentamente. Enquanto os dispositivos em pó tem que ser rápido e com um fluxo alto. Então, a gente tem que lembrar isso na hora de treinar o doente e também na hora de prescrever os dispositivos, tentar não ter muitos dispositivos para o paciente não ficar confuso. Então, quanto menor a variabilidade do dispositivo, melhor a aderência. Quanto mais a gente muda o dispositivo do paciente, mais a chance de não aderência, né? Então, conforme a gente mantém o mesmo dispositivo e treina o paciente para esse dispositivo, melhor a aderência. E o que eu achei interessante que ele comentou é de fenotipar o paciente para o dispositivo. Que a gente fala, é bem interessante. Ele fala muito, a gente fala muito sobre o fenótipo da asma, é a asma alérgica, a asma eosinofílica, é a asma do obeso, vários perfis de fenótipos de asma, mas ele coloca, nós precisamos fenotipar o paciente que vai se adequar melhor a cada dispositivo, porque é isso que vai importar. Então tem paciente que vai aspirar mais forte, mais rápido, esse talvez seja o candidato a usar em pó. Aquele paciente melhor treinado, que usa a medicação com fluxo mais lento, com volume maior, esse vai se beneficiar mais com os medicamentos em sprays. Então, fenotipar não só a asma, mas o paciente também. Inclusive o David Price, ele fala que o melhor tratamento é o melhor remédio para o melhor paciente no melhor tempo, né? Então, acho que a gente tem que captar, né, conseguir dialogar com o paciente e saber exatamente qual é o melhor device para cada paciente, porque acho que essa resposta ainda ninguém tem, né? Bom, eu agradeço a Yara por ter parado aqui, conversado com a gente no horário do almoço. Obrigado vocês que estão assistindo. Daqui a pouco a gente volta com alguém aí para trazer mais informações sobre o Congresso Europeu. Compartilhe aí com os amigos a mensagem e boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Olá, o pessoal que acompanha o Pneuma Imagem. Estamos aqui ao vivo de novo, direto de Paris, do Centro de Convenções. Eu estou aqui com meu amigo Alex Macedo, que é professor da Unimes de Santos e chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa de Santos. E nós acabamos de sair de uma sessão sobre pneumonias, bastante interessante, muita controvérsia sobre corticoide e macrolídeo. E nós vamos trocar umas ideias aqui sobre o que foi discutido, quais as atualizações que eles trouxeram sobre pneumonias. Então, vou começar com o Alex. Primeiro, Alex, sobre diagnóstico. O que você pode destacar em diagnóstico de pneumonia que foi comentado aí no IRS? Não, em relação ao diagnóstico, foi aventado a falha no diagnóstico em relação ao raio-x. O raio-x chega normal e o paciente tem pneumonia. Discutido alguns métodos diagnósticos paralelos que poderiam ser solicitados, como a tomografia e, mais recentemente, alguns centros de ultrassom. Na realidade, a tomografia está ficando reservada para que grupo? Para o grupo de doentes com alta probabilidade clínica, porém sem a repercussão radiológica. Nesse grupo está indicado tomografia. Na maior parte dos hospitais, a reprodutibilidade de uma tomografia é mais rápida. Mas em centros treinados, isso pode ser até uma coisa futura nas emergências, o ultrassom, que consegue detectar a consolidação parenquimatosa pulmonar.
O que eu achei interessante que eles discutiram que essa falha de diagnóstico tem por aqui também, né? Eles demonstraram aí que há muito erro do diagnóstico em pneumonia. A nossa experiência mostra que as pessoas confundem muito o diagnóstico de pneumonia, né? Recentemente, vocês devem acompanhar no Jornal Brasileiro de Pneumologia, tem um artigo que foi publicado nesse mês, onde numa amostra brasileira, 30% dos casos que foram internados com pneumonia não eram pneumonia. E exatamente o que ele colocou aqui, é fundamental a imagem. Eles estão batendo muito na possibilidade da tomografia, porque se o raio-x tem a imagem, não há dúvida, mas na maioria das vezes onde não há imagem no raio-x, há a possibilidade de ter na tomografia. Foi isso, né? Foi isso, sem dúvida, e principalmente nos pacientes idosos e pacientes desidratados, a formação da imagem radiológica pode demorar alguns dias e a tomografia pode expressar isso melhor. Já que você tocou no idoso, teve a avaliação dos pacientes que vêm de cuidados de saúde, e onde os nossos guidelines e nossas... como é que diz? Diretrizes? As diretrizes, os scores de avaliação não levam em conta isso. São muito falhos. E a gente costuma avaliar esses pacientes que vêm de casa de repouso ou que são de home care, baseado no guideline para pacientes convencionais ou não imunocomprometidos, ou não idosos, ou não moradores dessas casas. E a avaliação por esses scores pode ser falha. Ela é falha. Tanto o CURP, o CRP65, o PSA e o PSI, todos eles não foram feitos e não estão validados para a população idosa. A população idosa ou uma população que tem algum deterioramento da função neurológica, mesmo mais jovem, uma população que tem que ser avaliada, inclusive nos riscos de maior gravidade. E agora, outra polêmica, você levantou a discussão lá com o apresentador sobre macrolídeo. O macrolídeo sempre foi uma questão muito polêmica, desde quando começou a área do macrolídeo, agora quando estão tentando tirar o macrolídeo. O que você destaca aí de macrolídeo, Alex? Existem alguns estudos colocando em dúvida a validade do macrolídeo, mas ainda é uma droga que tem que ficar. Ou pela cobertura do atípico, ou pelo efeito anti-inflamatório que ela tem, na maior parte das revisões, ela mostra diminuição da mortalidade desses pacientes em relação à população que não recebeu macrolídeo. Ou seja, o beta-lactâmico sozinho ou o beta-lactâmico mais macrolídeo, ainda persiste o beta-lactâmico com o macrolídeo. É interessante porque foi até uma controvérsia entre dois apresentadores, né? Porque um apresentador destacou bastante que há possibilidade de tratar a pneumonia leve somente com beta-lactâmico. E o outro apresentador frisou bastante o papel do macrolídeo. Na sua prática, como é que você faz na pneumonia leve? Na grave a gente sabe que tem que associar, mas na leve? Na leve, ou eu entro com alguma coisa que já cubra o atípico na pneumonia que o paciente vai tratar em casa, ou mesmo na pneumonia comunitária que ele tem que ficar internado, ele vai receber ou uma fluoroquinolona ou o beta-lactâmico com o macrolídeo. Mas paciente que vai para casa, você daria só o macrolídeo? Não. Eu acho que é uma droga, como monoterapia, uma droga pelo extremo uso que ela teve no nosso país, principalmente a azitromicina, eu fico um pouco receoso e opto pela fluoroquinolona. E na associação UTI? Você tem bastante experiência com UTI, paciente com pneumonia grave, que vai para UTI. Qual a tua associação preferencial baseado na discussão que teve aí? Ele vai receber um beta-lactâmico com macrolídeo e, possivelmente, na maior parte dos doentes, o oseltamivir junto. Isso também foi muito frisado, a presença da co-infecção pela influenza na maior parte das pneumonias graves. A presença do influenza nos obriga a incluir na nossa terapêutica o oseltamivir. Pelo menos um dos palestrantes coloca o oseltamivir para todo mundo que interna com pneumonia grave. Pneumonia grave, oseltamivir associado ao beta-lactâmico e ao macrolídeo. E a questão do macrolídeo eu acho muito interessante também, porque no caso da associação das pneumonias graves, a maioria dos estudos frisa muito o papel da azitromicina, né? A azitromicina tem o maior efeito imunomodulador, ele permanece mais tempo dentro da célula, você pode usar por um tempo menor, mas na prática a gente vê usar muito claritromicina. E o próprio palestrante, quando faz a apresentação, frisou muito a azitromicina. Quando foi perguntado qual o macrolídeo que ele usa, ele falou claritromicina. É uma controvérsia também. O que você acha, Alex? O que você usa? A azitromicina tem uma vantagem, como você já frisou, de um efeito intracelular melhor e também de um efeito pós-antibiótico. Você usa menos tempo, ele perpetua mais tempo.
A Clarito tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem, ela não tem esses efeitos da azitromicina, mas ela fica com um nível sérico, os pacientes que têm bacteremia, ela fica com um nível sérico maior. Ou seja, se ele tem um efeito bactericida nos pacientes sépticos, a claritromicina seria melhor. Se ele tem um efeito imunomodulador, com certeza a azitromicina teria um efeito melhor. Os estudos mostram, a maior parte deles foram feitos com azitromicina venosa, poucos com Clarito. O importante frisar é não deixar de fazer o macrolídeo. Não deixar nessa pneumonia grave e o tempo. O tempo do macrolídeo não é um tempo de 14 dias, é um tempo de 3 a 5 dias, é o suficiente e não há necessidade de estender o tratamento. Você pode até manter o beta-lactam com mais tempo, mas o macrolídeo até 5 dias. Máximo 5 dias. Agora, acho que uma questão interessante, polêmica, é o corticoide sistêmico. O corticoide sistêmico, eu tenho observado um uso excessivo no nosso dia a dia para os casos de pneumonia que não são graves. Para os casos de pneumonia grave, não tenho dúvida que ele traz benefícios. Agora, para os casos de pneumonia tratados ambulatorialmente, eu tenho visto um uso excessivo de corticoide sistêmico. E entre os próprios palestrantes teve controvérsia. Um palestrante defendeu o uso do corticoide sistêmico e o outro palestrante não. Alex, o que você pode resumir sobre o corticoide sistêmico nas pneumonias? Na pneumonia comunitária não grave, ele funcionar como um anti-inflamatório sintomático, no efeito da queda do estado geral, na tosse, na intensidade de tosse, nada além disso. Nas pneumonias comunitárias graves, aí existe realmente uma divergência de condutas. A maior parte da literatura concorda em uso do corticosteroide sistêmico. Alguns estudos colocam a hidrocortisona na dose de 100 a 200 miligramas 3 vezes ao dia, ou prednisona 50 miligramas oral uma vez ao dia, diminuindo taxa de necessidade de droga vasativa, tempo de internação em terapia intensiva, necessidade de ventilação mecânica, mas que não muda diretamente a mortalidade. Quem condena ou quem não usa o corticoide na pneumonia comunitária grave se atém a 2 fatos. Um dos primeiros fatos é que a hiperglicemia, que frequentemente ocorre nos pacientes usando o corticoide, é um fator de mau prognóstico para esses doentes. Isso vários estudos mostram a glicose como biomarcador quando ela está muito elevada. E nesses pacientes, normalmente a glicose sobe. E um outro argumento é que o corticoide não mudaria a mortalidade nesses pacientes. A controvérsia existe. Na minha opinião, na pneumonia comunitária grave, principalmente com sepsis, nos primeiros dias nós deveremos usar corticosteroides. Eu também não tenho dúvidas sobre o benefício na pneumonia grave com sepsis internado na UTI. A minha dúvida ou restrição nas pneumonias menos graves, exatamente pelo que o Alex citou. A gente sabe que os pacientes que fazem hiperglicemia, eles têm uma tendência de maior tempo de hospitalização e de maior mortalidade quando da presença de pneumonia, especialmente os diabéticos. Então, eu tenho restrições ao uso do corticoide sistêmico na pneumonia não grave, por causa dos inúmeros efeitos colaterais, especialmente a questão da hiperglicemia, mas não vejo dúvidas, como a controvérsia que teve aqui, de utilizar a pneumonia mais grave. Na minha opinião, também não. Você quer destacar mais alguma coisa sobre o que foi discutido lá, Alex? Não, acho que a discussão foi muito boa, só lembrar uma coisa que foi colocada, não nessa palestra, mas que envolve sepsis de origem pulmonar, que é a pneumonia mais grave que evolui com sepsis, o cuidado com a reposição volêmica. 90% dos guidelines em sepsis coloca um volume de 30 ml por quilo de peso nas primeiras 6 horas, ou seja, uma reposição volêmica mais favorável ao paciente, maior quantidade. Porém, alguns estudos lembrados no Sepsis Survival Campaign, nas diretrizes mais modernas, colocam que se o paciente chega, e o foco é pulmonar, com uma pressão diastólica de 60 ou menos, e esse paciente não responde aos primeiros 10 ml por quilo de peso, neste momento já associar o vasopressor, pelo risco dessa reposição volêmica acabar extravasando no processo inflamatório pulmonar e o paciente evoluir com uma síndrome de desconforto respiratório, também com componente hipervolêmico. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrada agora no final da tarde. Aqui são quase 5 horas, o congresso ainda vai até às 7h30. É possível que a gente volte ainda ao vivo hoje, se algum colega puder ainda colaborar com a gente, como o Alex, que é sempre parceiro nosso. E continue acompanhando, curta, compartilhe aí com os amigos, a gente volta a qualquer momento. Obrigado.